unificou o país, tem atitudes de liderança. Ali ele perdeu muito. Mas é uma análise que a gente vai ter tempo para fazer. Eu diria que no curto prazo, esses pequenos fatores de condução de campanha e tal, eles são muitas coisas que vão se somando e que geram esse resultado. Só para fechar meu ponto aqui, essa foi uma campanha governista. Foi uma campanha governista. Teve um enorme índice de reeleição de governadores, né? O próprio Eduardo Leite agora confirmou. Então, tinha tudo para o Bolsonaro e foi. A economia mostra bons sinais, a economia ajudou. Então, ele pode reclamar da Carla Zambelli, pode reclamar do Roberto Jefferson, pode reclamar de um monte de gente. Do Paulo Guedes não pode reclamar. Ajudou, mas não foi suficiente. Temos definição agora no Nordeste. Raquel Lira será a próxima governadora de Pernambuco. Ela tem 59% dos votos. Marília Reis, com 41%, não pode mais alcançar a adversária tucana, com 90% das urnas apuradas. Olha o PSDB aí, Dora. O mesmo vale para Lula e Fernando Haddad. Vejam que Tarcísio teve 55,34% dos votos e Bolsonaro 55,32%. Uma diferença ínfima. Então, quem votou 22 para um, votou para o outro. Quem votou 13 para um, votou também para o outro. Coisa de 600, 700 mil votos, né? A gente está falando de Bolsonaro com 13 milhões e 300 mil. Vou chamar de bolsonarismo, porque se não tiver Bolsonaro, como é que você vai chamar? Só se chama de Tem lulismo. peronismo até hoje. Sim, porque o Lula tá aí. Não, mas peronismo. Ah, pois é, sem Perón, né? É verdade. Mas a Argentina é outro papo, né? A gente é muito diferente. Então, se não tiver Bolsonaro, tem um ismo aí que eu não sei nominar e que a gente dá, né? Claro, para facilitar o raciocínio, mas tem um ismo que vai prevalecer, vai perdurar. A gente precisa liberar em instantes o Fernando Schiller, que é nosso colunista. A gente também precisa liberar já o Murilo Hidalgo, que está por aqui gentilmente. Não, a gente vai só girando as mesas. A gente vai ficar. Mas eu quero perguntar para o Schiller, queria pedir um balanço, na verdade, em se confirmando esses números aqui, com 98% de urnas apuradas até agora, a vitória do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se consolidando, portanto, como presidente e tendo esse congresso sobre o qual a Dora falava há pouco para lidar. Como é que você acredita que vai ser? Que balanço você faz dessa vitória? E como é que será 2023, que deve ser um ano difícil, economicamente muito difícil, e nessa relação de Lula com o Congresso Nacional, Schiller? Bom, algumas coisas. Primeiro, cumprimentar o Murilo aqui, né? Porque, de novo, o Murilo deve ter um acordo lá com o TSE para saber os resultados. É mesmo, tô achando, viu? Não é fácil, olha, nesse mundo, tomar risco, fazer pesquisa num país tamanho do Brasil, com tanta diferença regional, 27 estados, quer dizer, um país gigantesco como o Brasil, você acertar na segunda casa ali, né? Praticamente o resultado. Então, e é bom, para a credibilidade do jornalismo, para a credibilidade de quem faz análise política, é muito importante de ter pontos de referência. Estou vendo aqui na internet, em vários grupos aí de especialistas que eu participo, esse reconhecimento do teu trabalho, Murilo. E dizer também sobre o que a Dora falou, eu concordo com a Dora. Eu acho que o Bolsonaro não é um líder. Ele não é um líder, digamos, aglutinador. Ele mostrou isso, quer dizer, ele implodiu o PSL, nunca conseguiu fazer o seu partido, acabou entrando num partido já consolidado, do Valdemar Costa Neto, que é o PL. Daqui a pouco vai implodir o PL também, entende? Eu tenho um amigo que é economista e diz assim, por que uma coisa que sempre aconteceu não vai acontecer de novo? Né? Diz assim, por quê? Né? É diferente do Lula nesse sentido. O Lula está há 40 anos no mesmo partido, ele tem o seu grupo consolidado, ele é um líder de um segmento de opinião. Então você pode dizer, é curioso, aliás, eu acho curioso a imprensa, fala do Bolsonaro, não fala do lulismo. O que existe na política brasileira é o lulismo. Tem quadros, tem seguidores, tem estrutura, tem partido, tem uma elite em torno, né? Quando você vê o Mercadante, quando você vê lá essa turma, eles estão há 40 anos com o Lula. Então tem um grupo consolidado, não é 10, nem 20, nem 30, são centenas de pessoas. São lulistas, eles seguem o Lula, né? O Gilberto Carvalho, eu conheço, boa parte eu conheço pessoalmente, conheço essas pessoas. Então você tem no Brasil o lulismo, tanto é que nas últimas 9 eleições presidenciais brasileiras, o Lula esteve no segundo turno 6 vezes. E nas outras 3, ele pautou o segundo turno, porque não... Então, assim, ele é o terceiro. Então, o Lula é uma espécie de onipresença na política brasileira. Né? Você imagina a política americana, se o Obama, nas últimas 9 campanhas, tivesse 6 vezes no segundo turno.
Quer dizer, é uma anomalia sul-americana isso é um negócio muito sul-americano, isso é um líder carismático, é quase perpétuo, né? É quase uma religião isso. Então o Lula tem o lulismo, a gente não escuta falar, o Bolsonaro não. O Bolsonaro é um líder, na minha visão, ele é um líder inorgânico. Quer dizer, ele tem apoiadores, vocês vão ver, ele teve um comportamento errático na presidência, como político, como líder do país, e vai ter um comportamento errático na oposição também. É difícil imaginar o Bolsonaro articulando frentes regionais, discutindo com a sua base votações no Congresso. O Lula é aquele cara formado numa tradição sindical, reúne a tarde inteira lá em São Bernardo, discute votação no Congresso, faz estratégia. O Bolsonaro não tem nada disso, ele é um líder intuitivo, ele reúne com os filhos, vai pra internet, diz um monte de coisa, xinga um aqui, xinga outro ali. Essa aqui, tu tem toda a razão. Vai xingar a Carla Zambelli, vai xingar não sei quem. Agora, essa aí tá pensando. Deve ter. A Carla Zambelli tá com a orelha na temperatura do forno de Resende. O que eu concordo com a Dora é que existe um campo conservador que ganhou estrutura. Aliás, que vem ganhando estrutura no Brasil já desde lá do impeachment, já desde 2014, 2015, antes do impeachment mesmo, que mobilizou para o impeachment, na verdade. E depois chegou a eleição de 2018 e tal. Então, esse grupo, quem será o herdeiro? A minha impressão é assim, o Zema pensa ser herdeiro desse mundo aí. Tanto a adesão dele ao Tarcísio. O Tarcísio pode ser um líder, mas o Tarcísio não tem um perfil claramente político ainda. Né? Ele é um tecnocrata, ele é um técnico, ele gosta. Você fala com o Tarcísio, eu assisto as participações dele, vejo os debates. A zona de conforto dele é falar de PPP, de falar de estrada, infraestrutura. O mundo político não é exatamente o mundo do Tarcísio. Talvez aqui em São Paulo, o Rodrigo Garcia, por exemplo, que fez essa adesão rápida. Tem muita gente de olho nesse mundo aí. Esse mundo mais à direita do espectro político. Né? Bolsonaro continua sendo um líder popular. Ele pode ser candidato. Ele tem que... Eu gosto muito... Vou fechar minha parte aqui porque eu estou me estendendo, mas eu gosto muito de uma frase do Obama, depois que o Trump ganhou a eleição. Às vezes eu conto, né? Ele deu uma entrevista e disse, olha, a eleição é o seguinte, às vezes a gente perde